Olá, alunos! Professor Nabil, professor de Química. Prazer aqui para resolver a prova da Unesp. Então vamos lá corrigi-la, tá? Então vamos lá, a questão 69, tá? Questão 69 diz assim, ele dá uma fórmula, né, tá? Dá a fórmula aí do gás conhecido como gás mostarda, tá? Esse gás cuja forma molecular foi empregado como arma, né, durante a Guerra Mundial. Então ele quer que você preenchesse aí as lacunas. Bom, como ele dá aí a fórmula em bastão, tá? Você tem aí 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, né? Um átomo de quem? De enxofre, 2 átomos de quem? De cloro. Os hidrogênios 2, 4, 6, 8, né? Então a fórmula C4H8Cl2S, tá? E ele foi usado como quem? Como arma química na Primeira Guerra Mundial, tá? Certo? Na Primeira Guerra Mundial. Portanto, a alternativa do teste, a alternativa C, aí C de coração, C de conquista. Né? Então, vocês têm aí o preenchimento da lacuna. Então, a primeira questão está aí resolvida, tá? Uma questão aí de fórmula estrutural, tá? Pedindo aí como utilização de arma química. Questão 70. A folha de ouro mais fina do mundo. Tá? Sun Jie, pesquisador da Universidade de Leeds, no Reino Unido, chegou muito perto do ouro monoatômico. Ela criou uma folha de ouro com espessura equivalente ao diâmetro de apenas 2 átomos desse elemento. A quase monocamada de ouro mede 0,47 nanômetro de espessura. Tá? A mais fina camada de ouro já fabricada sem um suporte. Falta apenas o equivalente ao diâmetro de um átomo para chegar à camada de ouro mais fina possível, que provavelmente se chamará oureno, quando sintetizada. Tá? Considerando a densidade do ouro seja 19 gramas por centímetro cúbico, e que 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro, tá? E que uma possível folha retangular de ouro tenha 2 átomos de espessura e demais dimensões iguais a 5 centímetros de largura, tá? E 10 centímetros de comprimento. A massa de ouro nessa folha será na ordem de... Bom, mostrará como ele deu a densidade, tá? Ele quer saber qual é a massa, basta calcular o volume da folha, né? Então, calculando o volume da folha, 0,47 nanômetros corresponde a 0,47 10 a menos 7 centímetros, né? Tá? Utilizando aí o valor do nanômetro que ele deu, tá? Você tem aí o comprimento, tá? Temos aí a espessura, calculando aí, só substituindo os valores, né? Substituindo os valores, o volume vai ser 10 vezes 5 vezes 0,47, 10 a menos 7, portanto o volume é de 23,5, 10 a menos 7 centímetros, tá? Então o volume, tá? Você tem aí a espessura, o comprimento e da camada. Então é só você calcular o volume utilizando esses valores. A densidade, relação entre massa e volume, a densidade 19 gramas por centímetro cúbico, o volume 23,5, 10 a menos 7 centímetros cúbicos, portanto a massa de ouro corresponde a 4,465 vezes 10 a menos 5 gramas, tá? Então uma questão clássica, né? Cálculo do volume, né? Tá? Cálculo do volume, tá? Ele te deu aí, né, o comprimento, deu a largura, tá? E deu aí o 0,47, tá? O 0,47, que corresponde aí à espessura da camada. Portanto, você tem aí a alternativa do teste, alternativa A para a questão 70. Então, questão 70, alternativa aproximadamente, alternativa A, tá? Na ordem de 10 a menos 5. Ele pediu a ordem. Então, a ordem 10 a menos 5 gramas. Tranquilo, né? Questão 71. Ele dá aí a reação de obtenção da água sanitária, reação 1, tá? A reação 2, a reação de carga de uma bateria chumbo ácido, tá? E a reação 3, a combustão de quem? Do magnésio metálico. A reação 4, a obtenção de cal. Tá? Ele dá 4, então, 4 reações aí para vocês. Beleza? São exemplos de oxidação que apresentam um reagente atuando simultaneamente como oxidante e redutor. Então, ele quer que você marque qual a alternativa de auto-óxido que redução. Portanto, a reação de auto-óxido-redução, tá? É a primeira, tá? Onde o cloro vai de quanto? De 0, tá? De 0, oxigênio é menos 2, sódio é mais 1, vai para mais 1. O cloro, né, é mais negativo, é mais 1. O sódio
é mais 1 e o cloro é menos 1. Portanto, uma reação de alto óxido redução. Então, a reação 1 ela é de alto óxido redução. Então, o agente oxidante redutor seria quem? O cloro. Tá? Na reação 2, né, você tem o chumbo variando de quanto? De mais 2, né? Lembrando que o sulfato aqui é menos 2. Aqui substância simples é 0. Tá? E aqui o chumbo está indo para mais 4. Né? Então, também é uma reação de alto óxido redução. E a reação 3, o magnésio sofre o quê? Sofre a oxidação, tá? Enquanto o oxigênio sofre a redução. Portanto, o magnésio é redutor e o gás oxigênio é oxidante. E na reação 4, não há variação de NOx. É uma reação de decomposição, não há variação de quem? De NOx. Portanto, as reações em que o reagente atua ao mesmo tempo como oxidante e redutor, as reações de alto óxido redução, reações 1 e 2. Ficamos com a alternativa E de espetacular, né? Então, questão 71, alternativa E, onde a reação 1 e 2 são reações de alto óxido, o quê? Alto óxido redução. Beleza, moçada? Legal? Questão 72. A questão 72, ele fala assim, por que o biogás é uma opção de energia renovável? O biogás é um biocombustível gasoso produzido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias fermentadoras em um processo chamado biodegradação anaeróbica, isto é, o processo ocorre na ausência de oxigênio. Nesse processo, produz um gás rico em metano de 40% a 80% de sua composição, sendo o resto dióxido de carbono e pequenas quantidades de hidrogênio, nitrogênio, amônia, ácido sulfídrico, entre outros. Para gerar energia elétrica utilizando biogás, utiliza-se a conversão da energia química do gás em energia mecânica, por meio de um processo controlado de combustão, que ativa um gerador. O biogás também pode ser purificado para a geração de biometano, que é equivalente ao gás natural veicular. Tá? Então ele mostra, né, a produção agropecuária, o resíduo, higienização, processo de biodegradação, gás natural veicular, transmissão de energia. Tá? Então a transformação do material quê? Orgânico, tá? E assim você tem todo o esquema do que ele falou na questão no texto. A tabela a seguir compara as composições químicas médias dos principais componentes do biogás e do biometano. Então ele mostra a composição do biogás, tá? E a composição do biometano. Fechou? Quando se compara volumes iguais de biogás e de biometano sob pressão de 2 atm, então a pressão de 2 atm, é possível calcular a diferença. Pressão parcial do gás metano menos a pressão parcial do metano no biogás. Então, pressão parcial do metano no biometano e a pressão parcial do metano no biogás. Então, a diferença está estabelecida. O valor dessa diferença é, bom, moçada, se 2 atm é a pressão o quê? É a pressão total, então como você tem 60% de metano no biogás e 95% de metano, tá, no biometano, tá? Então você tem 60% de 2, 1,20, 95% de 2, 1,90. Essa é a pressão parcial do metano no biogás, né? E essa é a pressão parcial do metano no biometano, tá? Usando a porcentagem de metano em cada uma das composições desses gases. Portanto, a diferença vai dar 0,70. Então, nós ficamos com a alternativa D, né, de dado. A resposta D de dado é a resposta da questão 72, tá? D, né, de dado. Questão 73. Para a obtenção do biometano a partir do biogás, esse deve passar por purificação de modo a aumentar o teor de metano pela diminuição do teor de dióxido de carbono. Um procedimento que pode ser empregado com essa finalidade é fazer o biogás. Tá? Então ele está perguntando um procedimento que pode ser empregado com essa finalidade de fazer o biogás. Tá? Então veja, moçada, o CO2, o dióxido de carbono, tá? Ele é um óxido de caráter, né? É um óxido ácido, portanto dissolvido, né? Reage com quem? Reage com hidróxido de cálcio, tá? Que é uma base, né? É um composto de caráter alcalino, para dar quem? Para dar sal e água. Então CO2 mais hidróxido de cálcio vai dar carbonato de cálcio mais água. Uma questão já bem conhecida, uma questão bem manjada na questão 73. Portanto, a alternativa B de belíssimo, né? B de belíssimo. Borboleta é uma solução saturada de hidróxido de quem?
de cálcio. Questão clássica, questão 73, alternativa B é a resposta. Questão 74. Uma amostra de água mineral natural a 25 graus foi testada com 3 indicadores, ácido base. Os resultados desse teste estão indicados na última coluna da tabela. Então você tem aí, né, o nome do indicador, tá? O nome do indicador, a viragem, né, as cores de viragem, o intervalo de pH da cor e a cor apresentada pela amostra de água mineral. Então a tabela mostra aí, tá, algumas informações sobre esses indicadores. Analisando as informações da tabela e sabendo que o produto iônico da água, né, a 25 graus Celsius é 1,10 a-14, a concentração de íons OH- nessa água mineral em mol está entre. Tá? Então ele quer saber, analisando as informações da tabela e sabendo que o produto iônico da água a 25 graus Celsius é 1,10 a-14, a concentração de íons OH- nessa água mineral em mol por litro. Tá? Então, gente, de acordo com a tabela, tá? De acordo com a tabela, vocês têm aí, ó, o vermelho neutro, um pH acima de 8, amarelo alaranjado, tá? Até 10, amarelo claro, tá? Acima de 9, púrpura. O intervalo de pH da água analisada está entre quem? 9 e 10. Então você tem o menor e você tem o maior, né? O menor pH e o maior, tá? Então, ele tem aí, né? Ele quer que você calcule a concentração de íons, o quê? OH- nessa água mineral, tá? Então, vocês têm aí esse intervalo. Portanto, você tem menor que 9 para o pH menor que 9, para o pH menor que 9, a concentração de íons H+ é 10 a menos 9. Portanto, a concentração de íons OH-, 10 a menos 5, tá? Lembrando que estamos a 25 graus Celsius, tá? Então, 10 a menos 9, concentração de OH-, 10 a menos 5. Para o pH maior que 10, vocês têm concentração de H+, 1,10 a menos 10, portanto, a concentração de íons OH-, 10 a menos 4, tá? Então, a concentração de íons OH- na água analisada está entre 10 a menos 5 e 10 a menos 4. Legal, moçada? Então, a alternativa do teste, a alternativa C de conhecimento, né? Então, analisando a tabela, né? Da tabela, você tem aí, tá? Essas informações. Então, nós temos aí as variações, calculando a concentração de quem? De íons OH- para pH aí menor, né? pH menor, que é pH 9, e para o maior, que é o pH quanto? 10. Temos esses cálculos. Alternativa C, questão de pH, né? Pedindo aí, tá? O conceito de pH. Questão 78. Um professor de química fez uma demonstração em que produziu hidrogênio gasoso, H2, pela reação a quente de ácido clorídrico com alumínio sólido, tá? Sob a forma de folhas amassadas. Então, é da equação de deslocamento, né? O alumínio desloca o hidrogênio, vai formar gás de hidrogênio e cloreto de quem? De alumínio. Considera que o hidrogênio seja um gás ideal e que a massa molar do alumínio seja 27 e que 1 litro 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então ele quer que você leve em consideração que 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Adote para a constante universal dos gases, ele está dando a constante, né, universal dos gases, como 8 Joule por mol Kelvin. Supondo que todo o gás de hidrogênio produzido nessa reação seja armazenado a uma temperatura constante de 27 graus, em um recipiente rígido de volume 10 litros, a quantidade de hidrogênio produzida nessas condições ficaria submetida a uma pressão. Então, moçada, vejam, uma questão aí, né? Uma questão de estequiometria envolvendo quem? A lei de estado do gás, né? A lei de estado de um gás. Então, pela estequiometria, tá? 1 mol de alumínio produz 3,5, 1,5 mols de hidrogênio, 3,5 de gás de hidrogênio. Portanto, trocando a massa molar do alumínio 27, tá? Vai produzir 1,5 mol de hidrogênio. Portanto, 6,75 gramas, que é a massa de quem? A massa de alumínio que foi o quê? Utilizada, está aqui, ó, a massa de alumínio utilizada. Então, você vai ter uma formação de 0, quanto? 375 mols de hidrogênio. Então, essa é a quantidade de matéria em mols tirado pela estequiometria. Tranquilo, né? Certo? E aí, moçada, calculando quem? Utilizando a lei de estado de um gás, né? PVNRT, pelo vestibular eu nunca rachei tanto, tá? Então, a pressão P, o volume 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Que equivale porque ele está pedindo em 10 litros, né? Portanto, ele está pedindo em 10 litros,
tá? Ele está pedindo 10 litros. A quantidade de matéria em mols, 0,375. O R, né, foi dado. A temperatura em Kelvin, né, porque vocês, pelo R, né, se vocês tiverem dúvida, sempre olhar o R, a temperatura está em Kelvin, tá? Portanto, 27 graus Celsius vai dar 300 kelvins, tá? Então, aqui está o volume, aqui está a quantidade de matéria em mols, aqui está a constante universal, aqui está a temperatura em Kelvin. Portanto, a pressão, 9 vezes 10 a quarta, tá? Newton metros quadrados. Fechou? Beleza? A alternativa do teste, a alternativa D, né, de dado, tá? É a questão 78 da Unesp, a alternativa D é a resposta, tá? Então, com isso, nós resolvemos aí a prova da Unesp. Legal, moçada? Até a próxima.